você, bom dia! Você que está no nosso Instagram, no nosso Facebook, bom dia para você, bom dia, doutora Carla! Bom dia, Isaac, bom dia a você que nos acompanha, nosso bom dia! Estamos aqui com o nosso encontro terapêutico, nessa manhã iluminada, nessa manhã ensolarada, aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Que bom estar com você nesta manhã e queremos contar com a sua participação. Hoje iremos conversar um pouco, né, doutora, sobre os aspectos emocionais do isolamento social e suas consequências. Né? Os aspectos emocionais, as consequências desse tempo que estamos vivendo, e queremos contar com a sua participação pelo 21 96722 8899. Anote aí rapidinho, é o 21 96722 8899. Mande a sua dúvida, a sua sugestão, e durante aqui o nosso bate-papo, durante o nosso encontro terapêutico, vamos colocar aqui para a doutora. Se não tiver a resposta hoje, vamos trazer no nosso próximo encontro. Então vamos começar? Vamos. Por onde começar? Eu sou a doutora Carla, né? Sou consagrada da Comunidade Católica Dom de Deus, psicóloga clínica. Aqui eu vou apresentar. Eu sou o Isaac, né? Eu sou assistente social, e vamos aqui fazer esse diálogo sobre esse desafio. Esse bate-papo, esse né? bate-bola. Esse bate-bola. Eu jogo para lá, ela joga para cá, e vamos ver aí, contando com a sua participação. Quantos gols nós vamos fazer, vamos, né? Essa é verdade. Quantos gols vamos fazer? Mas vai dar certo. Porque São Miguel está com a gente, Nossa Senhora, e queremos rezar. Creio que é tempo de rezar também. Como o Centro Clínico, ele começa o dia sempre com a oração. Vamos invocar São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Então, doutora Carla, antes de falar do atual momento, seria bom a gente fazer uma pequena retrospectiva de como a sociedade vivia antes dessa parada. Porque paramos, né? Deu um break em cada um de nós. Sim. É importante a gente colocar, frisar, né, que o momento atual, ele atinge a nossa imunidade física e a nossa imunidade emocional. E não, nesse caso, a imunidade seria a nossa defesa. A nossa capacidade de nos defender. A nossa capacidade de nos defender. E quando temos essa capacidade de defesa comprometida, alguns problemas surgem. Então, a capacidade de defesa física seria do nosso corpo. Vemos aí que esse vírus atinge a nossa imunidade. E também a nossa imunidade emocional. Né? Diante das situações que se colocam, que se apresenta, ela também tira meio que a gente do eixo. Mas o importante colocar aqui, que hoje a grande problemática dessa situação é uma quebra de paradigma. Vivíamos, né, em uma sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, onde consumista, né? Onde vivíamos como máquina, né? Na verdade. Onde o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Aprendemos isso desde mais cedo, né? Que tempo é dinheiro, que tem que levantar cedo, que tem que madrugar, mas vivíamos como máquinas, apenas para produzir, apenas para satisfazer as realidades materiais, né? E esse tempo é conhecido como aceleração social, né, do tempo. De que forma, né? Ele provoca reações em nossa saúde física e mental. Então, veja só, já vivíamos em um momento de esgotamento nervoso, de cansaço, de desgaste, né, emocional, de estresse. Isso já acontecia antes dessa parada. Isso já fazia parte do nosso cotidiano. Produzíamos muito e em muito pouco tempo. Éramos voltados aos bens materiais. Era uma busca constante de prazeres momentâneos. Exigências que nós mesmos criamos. Sim, porque ajudavam a preencher esse vazio existencial que nós não nos dávamos conta. As compensações, né? As compensações. E que nós não nos dávamos conta. A questão nós vivíamos de uma forma automatizada. Existia, vamos colocar assim, para sobreviver a esse tipo de situação, vivíamos no piloto automático.
O que seria esse piloto automático, doutor? Veja Explica um só. pouquinho pra gente, pros nossos amigos no Face, no Instagram. Esse piloto automático seria como, eu não sou comportamental, né? A minha linha não é comportamental, mas o piloto automático era justamente aquele padrão de repetição de comportamento sem a menor consciência daquilo que você está fazendo. Podemos dizer, a rotina. Podemos dizer que vivíamos sem pensar? É mais ou menos isso, Isaac. Vivíamos num ciclo vicioso. Sem parar para pensar. Sem parar para pensar. O consumismo levava a um excesso de trabalho, o excesso de trabalho levava a você querer mais bens materiais, viagens, carros. Entraria a busca pelo prazer também, né? Prazer momentâneo. Imediato, prazer momentâneo. Né? A gente estava brincando, né? Era a questão do sextou. Sextou, sabadou, né? Domingou. Vou aproveitar o meu final de semana. Então eu trabalhava a semana inteira de maneira louca, sem. Várias eram as atividades, vários eram os compromissos, né? Que não nos dávamos tempo a pensar. Então o que acontece? Desempenhar essas rotinas, né, como se estivéssemos adormecidos, sem consciência, anestesiados, né? Vivíamos em uma roda viva, num ciclo vicioso, onde não se tinha muito tempo para você parar e pensar. De forma mecânica, né? De forma mecânica. Me faz até lembrar, né, os tempos modernos do Chaplin. Sim. Você, enquanto assistente social, né, sabe, é verdade. Do mecanicismo, né, daquela automatização, e que o próprio ser humano ele é engolido pela máquina, né, pelo sistema. Pelo sistema. Então, isso daí já fazia com que a pessoa viesse, o seu organismo já viesse apresentando sinais de desgaste emocional, desgaste físico. De que forma? No nosso cotidiano já existiam as depressões, os pânicos. Licença, doutora, poderíamos acrescentar também o desgaste nas relações? Também. Porque essa rotina exacerbada distanciava as pessoas, né? De uma forma que traria também o isolamento, o afastamento da família, para suprir esse sistema consumista. Sem se perceber. Então isso tudo ficava meio que velado, né? Isso tudo estava velado. Com essa parada brusca, né? Esse desligamento do piloto automático, é como se a humanidade, né, tivesse vivesse nesse piloto automático. E aí nós estamos vendo que não era só aqui no nosso país, estamos falando em termos de humanidade. Essa busca pelo prazer momentâneo, pelo consumismo, pelo, né, o sistema materialismo, vivíamos então num ciclo vicioso que não nos permitia pensar muito. E aí o que acontece? Desligar esse piloto automático é acordar e tomar consciência dos padrões de pensamentos e das suas emoções. E que isso, meu querido, não foi feito pela minha vontade, pela tua vontade. E como lidar com isso? Aí entra a questão, né? De que forma eu posso reaprender ou recriar um novo modelo de vida, um novo estilo de vida? Porque se eu vivia numa era consumista e hoje aquele carro não pode sair da garagem, aquela roupa bacana que eu comprei de grife não pode sair do armário. Até os pequenos detalhes, por exemplo, o batom, né? Porque há a obrigatoriedade de se usar máscaras, os equipamentos, né? O batom, brinco, essas realidades que antes tinha todo um valor, algo bem valorizado, e que hoje... Porque levantava muito a autoestima das pessoas. O ego, né? Toda essa mentalidade. A mulher já ia, né? Isso aí era uma das brigas, né? Dos casais. Você está gastando muito, né? Com cabeleireiro, com manicure, né? E
hoje isso perde o valor. Então, todo um arcabouço de situações que se existia, perdeu o valor. E aí, caímos no vazio. E aí entramos naquilo que chamamos, apresenta-se o vazio existencial, que lá atrás era suprido por essas realidades materiais. E agora ter que enfrentar esse vazio, esse algo invisível que está dentro da pessoa. Veja só, tem duas coisas, né? O invisível é o vírus. Sim. Né? Dentro de nós existe um vazio. Sim. Né? O vazio existencial que antes era colocado, era suprido, era preenchido pelo material, agora perde esse valor. Então, de que forma nós vamos nos deparar com esse vazio existencial? É a mesma coisa que você parar e ter que olhar para você. E é isso que aconteceu. Eu tive que olhar para mim, você precisou olhar para você. E o que eu estava fazendo da minha vida? Que tipo de valor eu estava dando à minha vida? O que eu estava fazendo com a minha vida? As situações que estavam me levando a preencher o vazio existencial que já existia, porque o esgotamento nervoso, o esgotamento e o cansaço já existiam. Só que agora, o que não era visível se torna visível. Dentro de casa. Dentro de casa. E aí você poderia me perguntar, e como é que ficaram as famílias, todos eles juntos, confinados dentro de casa? Cada um com seu vazio existencial. E aí, como é que faz? Como é que faz, doutora Carla? Como é que a senhora me responde. Os consultórios. Como é que faz? Né? A primeira coisa, né, Isaac, que a gente precisa entender é que ninguém decidiu parar o piloto automático. Ninguém decidiu. Isso aí não foi vontade própria, não foi minha vontade. Não foi escolha da gente. Não foi nossa escolha. E por não ser nossa escolha, esse confinamento também não foi uma escolha nossa. Então temos aí dois desafios. O desafio de ter a consciência, que agora estamos tendo, de que não foi uma escolha nossa, e o desafio de ter que se deparar com este vazio, que antes eu preenchia com o que era material, com a busca do prazer imediato. Temos esses dois desafios dentro de casa, né? Na nossa família. Os casais, os filhos, cada um com suas realidades, cada um com seus conflitos. Como a doutora dizia, né? Uma semana teve toda aquela mobilização de criar atividades que pudesse preencher o tempo. Como a gente traz essa mentalidade do tempo, né? Viver em função do tempo. Essa busca de preencher esse tempo. Uma semana consegue, 2 até tenta. Mas porque no primeiro momento era 15 dias. É isso, tentando manter um padrão, tentando manter o velho paradigma. O velho paradigma. Que não é, nesse contexto não é possível, porque o contexto atual nos leva a pensar, a refletir, a olhar no espelho, como a doutora fazia a pergunta, né? O que eu estou fazendo da minha vida agora? Então, podemos pensar que nós perdemos a nossa autonomia, perdemos a nossa autonomia, né, de andar, de realizar tarefas, perdemos o poder de decidir. Né? Imagina você Perdemos a liberdade, doutora Carla? Sim, tivemos que aprender a lidar com uma nova realidade de liberdade. Ah, entendi. Aí sim. Uma nova realidade de liberdade. E o que seria ser livre? Porque aí entraria numa realidade mais ampla, né? Porque ser livre, né? Ser livre. Como? Porque veja só, quando passamos a reaprender a viver, precisamos, na quebra de paradigma, do velho paradigma, recriar modelos que venham a suprir justamente
essa perda da liberdade. Sim. Então eu vou criar um novo modelo, um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Né? Então eu não vou perder a minha liberdade. Sim. Eu vou recriar um modelo de liberdade. Porque a minha liberdade era o quê? Era sair e ir para um barzinho às sextas-feiras? Isso era liberdade? Fica a pergunta para você, era liberdade? Isso era liberdade? Né? Não se importem, gente, nós estamos num ambiente livre, aqui nós temos cachorros, então... Passarinhos, etc. Gatos. Né? Não se importem, porque deve estar chegando alguma coisa aqui. Então, esse reaprender a viver é que faz com que precisássemos, e isso daí vai trazer um choque, né? E consequências sociais que são enormes. Que tipo? Né? O impacto em nossa saúde mental, o isolamento social. Então, quando você fala da liberdade, né, o isolamento social é aquilo que nos priva de uma condição fundamental do ser humano. Por sermos sujeitos gregários, relacionais, certo? O contato, nós precisamos do contato. Somos afetivos, né, doutora Carla? Somos seres afetivos. Principalmente o brasileiro, né? Bem afetivo, Sim, o latino, gosta do abraço, né? o latino. Gosta do abraço, do beijo, essa coisa toda. Esse outro confirma a minha existência. Eu preciso, né, do outro para confirmar a minha existência. E quando eu perco isso, eu preciso reaprender a viver. Então, esse primeiro grande choque, né, na saúde mental é o isolamento social. Isso aí vem e realmente, no futuro, nós com certeza vamos ter muito mais problemas emocionais do que a gente imagina. Então, pegando o gancho, né, da sua reflexão, estamos tendo a oportunidade de reaprender a viver de um modo novo. De reaprender a pensar a nossa vida. Reaprender a pensar a nossa vida. Estamos nessa oportunidade. Você que chegou agora, estamos com o nosso encontro terapêutico, hoje conversando sobre os aspectos emocionais do isolamento social e suas consequências. A doutora Carla está trazendo à luz aquele velho paradigma que vivíamos, né, doutora Carla? Sim. Né? E que hoje, nesse tempo que estamos vivendo, estamos quebrando esse velho paradigma. O velho paradigma do consumismo, do materialismo, da busca desenfreada pelas coisas materiais e agora ter que parar para pensar. Pensar na vida, pensar nas escolhas, pensar sobre si, né? Sim. Pensar sobre a família, pensar sobre o contexto que se vive. Veja só, existe uma consequência que é normal, natural, quando você coloca as pessoas em um confinamento em casa e a família que estava acostumada a todos saírem, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, os filhos vão para o colégio, ou fica com o empregado, fica na creche. Né? O que acontece? Por favor, não temos como ler. Não, eu estou conseguindo. Mostra aí, deixa eu ver rapidinho. Né? Temos ali, doutor, rapidinho. Pode mostrar de mesmo. Como viver o isolamento sem isolar de nós mesmos. Sim, isso aí era o que nós íamos falar, né? O isolamento social existe em algumas pessoas, né, que têm dificuldade de inter-relação pessoal. Aí já são tendências que a pessoa traz consigo, Traz né? consigo. E isso daí, algumas pessoas, elas não vão sentir, né, esse isolamento. Então, por exemplo, doutor, a pessoa que a família, né, que tem um membro que traz essas tendências, que traz essa dificuldade, né, consigo, é um desafio. Sim. A pessoa traz essa tendência e agora todo mundo dentro de casa. Veja só, muitas vezes os pais, avós, sequer percebiam que essa pessoa tinha essa dificuldade. É verdade. Entendeu? Então, hoje, nesse momento atual, isso tudo vai vindo à luz. E aí a gente vai colocar que vários vão ser os aspectos, traumas, obsessões,
vão estar vindo à luz. Por quê? Porque se está tendo esse contato no isolamento social, nesse confinamento, e as pessoas vão estar percebendo mais aquilo que está acontecendo com o outro. O olhar começa a mudar. Não se percebia o outro. Não se percebia. Então, o que acontecia? Simplesmente, não é que se ignorasse, mas a rotina, o sistema que vivíamos, né? engolia tudo isso. E hoje, somos obrigados a cuidar sim da nossa saúde física, mas ter um olhar e a capacidade para atravessar esse período. Porque senão vamos levar e ter grandes traumas pós-quarentena. Por exemplo, a rapidez da informação com que chegava não se tranquilizava ninguém. Eu digo isso porque meu pai mesmo ficava, meu pai tem 87 anos, né? Ele ficava na televisão, o vírus entrava pela televisão. Digamos que essa obsessão pela busca de informações, né? Desenfreadas, né? Fazia com que a pessoa se visse sem rumo, sem direção, totalmente vulnerável. Existia uma vulnerabilidade porque o inimigo é invisível. E o que eu faço? Podemos dizer que há uma busca de segurança nessa busca de informações, de saber como... E que não vem. E que não vem. Essa busca de segurança que a pessoa, infelizmente, busca nas redes sociais, busca pela televisão, busca pelas informações, uma segurança que não vem. Que não vem, pelo contrário. Aumenta ainda mais a insegurança. Aumenta ainda mais a insegurança, faz com que a pessoa se veja, muitas vezes, muito mais assustada, agitada, ansiosa. E aí entra uma questão, né? Vários são os sinais que vão aparecer. E aí, se naquele primeiro momento, no nosso cotidiano, já existia a depressão, a ansiedade, o pânico, pelo desgaste emocional, mas que muitas vezes não víamos, agora esses sinais estão muito mais visíveis. Os medos se tornam muito mais visíveis. Que medo? O medo da morte, o medo de não conseguir pagar as dívidas, o medo de perder o emprego, o medo de perder um ente querido, o medo de ser aquele que pode contagiar, né? Que pode contagiar, pode ser contagiado. Que pode ser contagiado. Né? O medo de não conseguir pagar as dívidas, o medo de perder seus entes queridos. E aí esse medo, ele aflora a ansiedade. E aí de que forma, Isaac? Essa ansiedade vai se exacerbar. Porque na realidade ela pode se manifestar de várias formas. Essa ansiedade vinda proveniente desses medos, né, ela pode se exacerbar de várias formas. Agitação, estado de alerta, irritabilidade, pensamentos objetivos, de ouvir mais informações. Alimentação entraria aí? Distúrbios alimentares, distúrbios no sono, a insônia vem, né? Tudo isso vai gerar na pessoa uma série de problemáticas que antes existia pelo desgaste emocional, pelo desgaste daquele ritmo frenético. Mas tinha as compensações para tapar, né? Suprir esse vazio existencial. Só que agora não tem mais. Ou seja, está desvelado. O véu se rasgou, estamos agora deparando com tudo isso dentro de casa. E como lidar, como trabalhar tudo isso? É um desafio. O confinamento, ele vai... E o que normalmente não estava à mostra, ela agora está visível. Né? E como lidar com essas situações? Né? Ontem, com os nossos traumas. Licença aqui, doutora. Ontem eu até brincava na nossa live, né? Para quem é agitado, para quem é estressado e que está dentro de casa, vai fazer o quê? Tem que canalizar, tem que buscar algo para canalizar essa energia. Eu até brincava, né? Vai plantar bananeira, vai plantar coco. O que a pessoa poderia fazer
dentro de casa, criar novos hábitos, um novo estilo de vida. Sim. Na realidade, é quebrar aquele paradigma que existia e criar, né, um novo paradigma, de um jeito um novo novo, estilo, né? sim, com qualidade de vida. E pensando. Sempre, né? Você sai daquele automatismo e começa a pensar, eu preciso ter uma nova qualidade de vida, eu preciso fazer coisas que... E aí entra uma questão interessante, né, Isaac? Por que tantas pessoas hoje em dia estão buscando a oração? Aumentou a busca espiritual, né? Uma busca espiritual, a fé. Sim. Né? Justamente para preencher esse vazio que as coisas... Não preenche mais. Tá vendo? Como se diz, licença aqui, doutora, o guarda-roupa pode até estar cheio de belas roupas, de grife, aquela coisa toda, mas... A garagem cheia de carro. Aquele carrão, Mas você pode ter até sua conta bancária recheada, mas você não pode ir num restaurante. Não é? Então você precisa criar novos hábitos, um novo estilo de vida com qualidade. Isso é, valorizar aquilo que você não valorizava. E aí, muitas vezes, valorizar aquela pessoa que você não tinha tempo para poder ver. Hoje em dia, você já sente falta, já faz uma videochamada com aquela pessoa que está distante, um tio, uma tia, né? Uma avó, um avô. As pessoas idosas, nesse momento de isolamento social, elas estão muito mais vulneráveis, né? Porque precisavam desse afeto. Verdade. E aí estão sentindo? Estão sentindo. Nesse caso, doutora Carla, o diálogo também dentro de casa, né? É importante. Sim, mas... Os casais estão atentos a isso, de dialogar mais, parar para pensar, repensar a estrutura. Rezar em família. Repensar a estrutura, né? A partir de agora, dentro de casa. Você veja só, né? A questão da família se reunir... Para rezar. Para conversar, rezar, discutir, não discutir de brigar, mas discutir situações que antes não se tinha tempo. Antes não se rezava o terço em família porque não se tinha tempo. Agora eu tenho tempo. Agora eu tenho tempo, de repente, de sentar com meu pai e conversar com ele. Eu tenho tempo de sentar com minha mãe e conversar com ela. Ao invés de eu ficar me isolando no quarto. Ao invés de eu ficar direto nas redes sociais. E aí, aquilo que muitas vezes hoje, antes, não era tão positivo. Porque as redes sociais, a gente sabe que hoje elas estão nos ajudando. Através das redes sociais. Mas existia um viés, né, negativo das redes sociais para o adolescente, né, para o adulto mesmo, com os vícios, com aquilo que não era construtivo, construtivo, né? E benéfico. Tanto para a saúde emocional e para a saúde mental daquele que assistia. Então, podemos imaginar uma coisa, né? Aqui eu deixo um recado, né? Repensar a vida é fundamental, porque a morte, nós sabemos que ela virá, mais cedo ou mais tarde, né? Mas de que forma nós podemos aproveitar mais a nossa vida? De que forma podemos aproveitar a nossa vida? De maneira que a nossa vida faça ter sentido, dê um sentido. Que vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Né? Tantas coisas podemos fazer, tantas coisas podemos ajudar, né? Nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, tantos sofrem. Muitas vezes você pegar o telefone e dar uma palavra a uma amiga, a um amigo, a um parente que perdeu um ente querido para o Covid, faz toda a diferença. E quantas vezes nós tínhamos oportunidades
de fazer isso, mas o sistema não nos permitia. Ou nós ficávamos presos ao sistema, né? Porque há o sistema, mas há também a escolha de querer ficar presa a esse sistema. E hoje estamos tendo a oportunidade de romper com isso. De romper com isso. A escolha que eu preciso fazer é a escolha pela vida. Uma vida com qualidade, uma vida onde a minha liberdade não esteja veiculada ou vinculada às questões materiais, ao meu ir e vir desenfreado. O meu ir e vir desenfreado é ir para o shopping, ir para o barzinho, ir para o cinema, ir para isso. Eu não estou dizendo que isso seja errado, né? Só que podemos fazer escolhas diferentes. Antes íamos ao cinema, íamos a um barzinho, mas não íamos visitar. Íamos a um cinema, a um teatro, mas não íamos visitar os nossos pais. Íamos a determinados lugares e sequer convidávamos para estar perto de nós. Então hoje, essa mudança de pensamento, eu acredito que seja, né, para concluir aqui, né, para a gente ir finalizando, essa mudança de pensamento na nossa vida, romper com aquilo que não nos acrescenta para aquilo que vai fazer muito mais sentido à nossa vida. E uma delas é você se ligar mais em você mesmo, em Deus que habita dentro de você, né? Que hoje pode te fortalecer e passar por esse período de uma forma muito mais segura, muito mais centrada, sem crises mirabolantes, né? Que é o que a gente vê, né? Pessoas desesperadas. Mas pessoas desesperadas precisam se centrar em algo. E aí é a questão, né? Se eu coloco Deus no centro da minha vida, com certeza Ele consegue ordenar tudo. Tudo terá um novo sentido, né, doutor? Tudo terá um novo sentido. Tudo terá um novo sentido. Quando a senhora falava, me via muito isso, né? Desse de para nós, voltar para o nosso interior, voltar para o nosso coração, para a nossa escolha de vida, né? Esse tempo está nos proporcionando isso, essa reflexão, repensar a nossa vida, repensar as nossas escolhas, repensar as decisões. Então essa parada, como a gente dizia no início, né? Essa levantada do freio de mão veio para isso, para a gente pensar na nossa vida, nas nossas escolhas, nas decisões que vamos tomar a partir de agora. Sim, é fundamental ter sempre em mente, né, que o aparente mente. Se temos uma vida de aparência, isso cai por terra, não consegue se sustentar. Né? E você lidar com a transparência, com uma vida transparente, né, faz toda a diferença. Você ser quem você é faz com que você consiga ser muito mais firme, muito mais centrado, muito mais fortalecido naquilo que você precisa enfrentar nos dias de hoje. Esse inimigo invisível, mas que não é e nem vai ser aquele que vai ter a última palavra. Não vai ser aquele que vai ter a última palavra. Eu tenho o poder de pensar, eu tenho o poder de raciocinar, de equacionar, equilibrar-me para enfrentar e passar por tudo isso que estamos passando. Então, o fundamental, né, desses aspectos emocionais diante desse isolamento social é como eu vou lidar com a minha saúde emocional, com a minha saúde mental. Criar novos hábitos, fazer com que aquilo que eu vivia não se torne a rotina que era. Eu posso criar um novo hábito,
um novo hábito mais saudável, uma qualidade de vida mais saudável, valores, né, mais consistentes, né, de amizade, de amor ao próximo, de solidariedade, da caridade, que permanecem. Aqui eu deixo, né? Meu muito obrigado. Obrigado a você, Isaac. Obrigado, doutora. Obrigado a você que esteve conosco no Facebook, no Instagram. O nosso muito obrigado. Na próxima terça-feira estaremos aqui às 9 horas da manhã com o nosso encontro terapêutico. Fique com Deus e até a próxima. Dá tempo ainda? Dá sim. Eu já vou deixar uma deixa pra você. Tá. Esquecemos, Isaac. A gente se envolveu tanto, né? Esquecemos. É verdade, né? Eu já tenho uma deixa aqui pra você. Mas nada é melhor do que uma boa direção. Uma boa direção. Na nossa live. O nosso tema próximo, né? Eu já vou deixar uma dica aqui pra você. Já que estamos falando tanto em repensar a vida, né, a forma de viver, o nosso próximo tema vai ser: que tipo de pessoa eu quero ser quando a quarentena acabar? Fica para você essa pergunta. Que tipo de pessoa eu quero ser quando essa quarentena passar? Esperamos você e os seus comentários no nosso WhatsApp. Deixa eu passar rapidinho de novo. Né? Perguntas que vocês queiram fazer. 21 96722 8899. Vamos colocar nos comentários aí do Face, do Instagram, para você guardar, salvar no seu celular e mandar a sua dúvida. Que tipo de pessoa eu quero ser quando essa quarentena acabar? Isso daí vai dar pano pra manga. Vai dar pano pra manga. Porque eu posso querer voltar a ser a pessoa. Voltar àquele mesmo sistema, aquele mesmo paradigma. E não vai se encaixar mais, né? Porque não. Vai ser um outro tempo. Existe um outro tempo agora, né? Que começa aqui. Tá? Fica com Deus. E até o nosso próximo encontro terapêutico. Beijo!